Caros amigos da Aberge, desejo a todos vocês muita saúde e muito sucesso. Nós estamos aqui para debater um tema para o qual recebi um convite e que diz respeito a analisar a segunda presidência de Donald Trump, que agora recém assumiu nos Estados Unidos a posição de líder do Poder Executivo. Ele ganhou, sem dúvida alguma, com larga margem em face de Kamala Harris. O Partido Democrático sentiu muito fundo suas perdas e derrotas. E agora é o Partido Republicano que retoma o poder e terá, com isso, uma série de oportunidades para criar medidas que estarão, como já estão, desalocando inúmeros países do seu regime de conforto ou das oportunidades de conhecimento do que se passava no passado recente, com algum regime aparente de estabilidade. Portanto, nós vamos procurar tratar desse assunto também sob a temática de como isso pode afetar o Brasil, se já está afetando, até porque, sem dúvida alguma, o presidente Trump está desejoso de mostrar que ele veio para mudar e para acentuar a grande frase dele, o slogan com o qual ele sempre perscrutou os norte-americanos, passou pelos Estados Unidos, to make America great again, é o MAGA. No fundo, o que podemos visualizar é que, do ponto de vista da geopolítica do comércio, ele está desejoso de fazer mudanças muito significativas. Então, conversemos um pouco sobre isso. Praticamente em poucos dias, já 1º de fevereiro também, ele impõe uma alta global de custos ao mundo, taxando a China em 10% sobre os seus produtos, não que o tivesse feito antes, já havia esse tipo de medida, o Canadá e o México, mas depois fez uma renegociação, revisou em 30 dias esse tipo de questão associada aos dois países. Sem dúvida alguma, os membros do NAFTA, o Canadá, o México, estariam pensando 2 vezes antes de aceitarem alguma imposição tarifária sobre eles, até porque são grandes sócios, no fundo, do megamercado norte-americano. Os Estados Unidos representam hoje no mundo praticamente o equivalente a 24,7% do produto interno bruto mundial. Eles possuem, do ponto de vista da tecnologia e dos produtos e serviços associados a esse mercado de tecnologia avançada, a equivalência a 34% da produção mundial. Portanto, evidentemente, o eixo do poder norte-americano continua sumamente elevado. Mas criar tarifas também significa aumentar a inflação mundial e poder levar os países a uma guerra comercial, na qual nem todos vão ganhar. Pelo contrário, o que seria interessante é dispor de uma política de ganhe-ganhe. Mas os Estados Unidos estão enxergando que possuem um déficit comercial muito significativo que se aprofunda e que estão pagando através do dólar, que de fato tem sido a grande moeda do mundo após os grandes tratados de Bretton Woods, lá nos anos 40. Todavia, nós estamos saindo de uma dupla polaridade, aquela que havia acontecido até 1991 entre a União Soviética e os Estados Unidos, para, sem dúvida alguma, cada vez mais uma multipolarização mundial, na qual aparecem novos atores que estão desejosos de mostrar seus poderes, suas vontades de expansão no mundo, sua forma de entender a globalização à luz dos eixos de poder que eles querem implementar, em particular com a força da China, segunda maior economia mundial, e que já deslocou vários dos parceiros dos Estados Unidos para posições bem menores, tal e qual o caso do Japão, né, que serviria, através dos planos Marshall, das ações de MacArthur, lá nos anos 40, 50, como se fosse um Estado tampão, mas que hoje já não tem aquela série de características que tornam a sua economia dinâmica e que vive em crise imobiliária,
problemas de taxa de crescimento e natalidade da população e que tais. Desse ponto de vista, então, é importante nós notarmos de que essa crise se estende também à Europa. Ela evolui para a União Europeia. E a União Europeia também diz: faremos um trato de reciprocidade. Se você, senhor presidente Trump, bate sobre a gente de uma forma, bateremos de forma igual. E é bom lembrar que, somando estes países do, digamos, G20, G29, G30, nós teremos, de fato, esse grupo da União Europeia, esses 29 países que, sobretudo, trabalham entre si, mais unidos, com reduções de custos alfandegários, representando a segunda maior economia mundial. Então, desse ponto de vista, os eixos de poder ficam cada vez mais claros, no sentido de que você pode ter um país só criando um comando, dando uma orientação, querendo impor a sua pax. Mas existem outros países também que, unidos, são extremamente fortes e que não vão deixar acontecer um regime de perdas e que terão, em função justamente do que pretende ser a grande negociação que o presidente Trump quer apor, impor, estabelecer, propor e levar adiante. Na verdade, o que deseja Trump, ele possui, através do seu modelo, uma visão de criação de surpresa, simultaneamente fazendo propostas aparentemente algo radicais, tirando todo mundo da sua zona de conforto e querendo, no fundo, operacionalizar melhor as atividades, pelo menos em 5 grandes aspectos. Ele quer que os aliados gastem mais em sua própria defesa. Afinal de contas, tão somente no Pacífico ele tem 10 bases militares e navais custosas e caras que promovem e aumentam ainda mais o déficit público norte-americano. Apenas no Atlântico, ele quer renovar e reforçar cada vez mais também os acordos que sejam com a NATO ou com a América do Sul. Todavia, isso também é muito custoso. E a NATO, para ele, representa efetivamente um custo alto que deveria ser repassado para a Europa como um todo, para estes países que receberam defesa durante décadas pós-Segunda Guerra Mundial, para o seu próprio favorecimento, no fundo, criando custos menores em efeitos de defesa, mas custos muito maiores para toda a sociedade norte-americana. Em segundo lugar, o que ele deseja é abrir mercados estrangeiros para as exportações dos Estados Unidos. Pois, afinal de contas, como o mercado maior do mundo é o norte-americano, os Estados Unidos importam produtos do mundo inteiro, o que lhes dá também vigor e poder de influenciar outras nações. Todavia, quando as contas não estão fechando, nem se equilibrando tanto assim, e o balanço de pagamentos se torna deficitário, financiar apenas com dólares o mundo não é o suficiente. E você pode criar também um descontrole monetário e mexer significativamente com as taxas de juros, de forma tal que o Banco Central norte-americano passa a ter dificuldades de fazer exatamente aquela sintonia fina que deveria para estabilizar bem os preços e mantê-los sempre o mais baixos possíveis. Houve época em que foi necessário, praticamente, vendo, na época da análise de Jean-Jacques Servan-Schreiber, nos anos 90, época Reagan, criar uma política de absorção e reabsorção dos dólares que estavam espalhados no mundo e que, em grande parte, também eram conhecidos como petrodólares. Nós não chegamos a esse ponto, mas, sem dúvida alguma, estamos visualizando a necessidade dos Estados Unidos encontrarem mercados e, sobretudo, revigorarem a sua indústria, uma vez que, em grande parte, hoje ela está estabelecida em maquiadoras no México e em grandes unidades na China, o que a beneficia, o que a torna mais forte, o que a gera como uma economia de bens reais, criando nos Estados Unidos pátios vazios, como aqueles que a gente vê na indústria automobilística atual, como a gente vê no Parque do Aço, em Chicago e em toda a sua região conexa. Em terceiro lugar, o que se deseja é garantir uma cooperação para que haja um processo de combate à imigração ilegal. Quer dizer, quando você tem mais de 12 milhões e 500 mil pessoas desesperançadas,
perdidas em sua vida, de renda muito baixa, que não encontram oportunidades corretas para viverem em suas nações, pessoas que são oriundas da América Central, da América do Sul e assim por diante, pessoas como são aquelas que são do Brasil, que é um país que poderia ter oportunidades espetaculares para dar a si mesmo e para dar a cidadãos do mundo, mas que, no fundo, acaba ejetando uma grande parte da sua juventude para a Europa e para os Estados Unidos, aí então é necessário que os norte-americanos também se perguntem qual é o limite da imigração. A imigração é importante e é salutar, porque ela gera condições de aumentar a renda, de criar progresso e de aumentar o consumo dessas mesmas populações que ingressam. Ela serve também para que na base se gerem empregos e se crie também uma possibilidade de ascensão social para aqueles que chegam e para aqueles que já estão e para aqueles que fizeram a América. Todavia, um ingresso maciço de pessoas no mundo atual econômico em termos de mão de obra em função das revoluções tecnológicas, essa é uma grande questão que está em aberto. Como fazer? De que maneira proceder? Então, quando você está mudando também o eixo econômico para uma produção mais para o verde, mais para o não poluído, mais para a sustentabilidade de mecanismos que permitem evitar que o carbono venha a poluir o mundo, que o petróleo venha a poluir o mundo, realmente soa estranho também que você possa imaginar uma criação maciça de empregos. E, sobretudo agora, com o Trump voltando atrás e deixando também que a indústria absorva o óleo diesel, use mais petróleo, qualifique-se através de algo que nós desejamos evitar, dada a mudança climática. Desse ponto de vista, é importante lembrar que os norte-americanos, quarto ponto, ficaram muito preocupados com a importação maciça de fentanil. Quer dizer, entra pelas fronteiras do Canadá e do México e uma parte da população norte-americana fica viciada no produto. Muito ruim. Sem falar que os Estados Unidos já fizeram gigantescas campanhas para evitar todo tipo de mecanismo de tráfico, narcotráfico. Basta lembrar as fortunas que El Chapo, que Escobar, da Colômbia, já criaram lá ao exportarem toneladas e toneladas de cocaína, né? E todo tipo de mercadoria que acaba fazendo um mal danado para a saúde da população. E, com isso, acaba criando ainda mais gastos nas políticas públicas de saúde, que norte-americanos, evidentemente, também veem como um grande problema, quanto mais após a Covid. E aí temos aí um quinto ponto, que é o de deter a agressão militar, as tarifas desempenhando ali um papel central. Porque o poder militar norte-americano é muito avançado, é altamente qualificado, todavia é dispendiosíssimo. Então, você, de fato, não consegue solucionar diversos problemas que agora os norte-americanos têm crescentemente, também em função da mudança climática, entre eles o das grandes chuvas, tempestades, tufões, queimadas contínuas em Los Angeles e áreas próximas dentro do estado da Califórnia, entre outros, necessitando de verbas, necessitando de apoio ao norte-americano que está lá há décadas, e, enquanto isso, os recursos indo para o exterior. Então, esse equacionamento, efetivamente, significa afetar significativamente a economia interna norte-americana, para que ela tenha novamente um consumo interno com os locais pujantes, com poupança para si mesmo, ao passo que, com isso, uma parte das remessas em poupança ao exterior surtirá um efeito muito menor e criará um impacto dramático em cima da ONU, da Organização Mundial da Saúde e de inúmeros outros órgãos. Bom, isso também representa uma oportunidade para que países em vias de desenvolvimento, como China, Índia, Brasil, cresçam no mundo em face da sua multipolaridade. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, que equivale, no fundo, ao ministro da Fazenda nosso aqui no Brasil, Bessent, Scott Bessent, é uma pessoa com grande experiência no mercado de capitais, trabalhou inclusive com o George Soros, e foi um dos reis das ações que permitiram, literalmente, colocar numa situação de escanteio a Grã-Bretanha, Bank of England, Banco Central inglês, criando uma fortuna de bilhões para aqueles que acreditavam
que a Inglaterra teria que se ajoelhar realmente ao mundo nos anos 90, em face da sua incapacidade de gestionar as suas próprias reservas internacionais, entre outras temáticas. Bessent, ele possui um programa, e o programa dele é o famoso 333 para os Estados Unidos. Ele deseja que o produto interno bruto norte-americano cresça 3%. Isso é bastante vigoroso para a América, que tem uma taxa média de crescimento ao longo das 3 últimas décadas de 2,03%. Então, aumentar essa taxa significativamente para uma economia madura, para uma economia líder, aquela que é a não apenas exemplar, mas, sobretudo, a que lida com o efeito multiplicador de renda no mundo, é um grande desafio. Segundo, ele deseja também reduzir significativamente o déficit público norte-americano, o que significa fazer com que haja uma redução do rombo, que está em 6,4%. Ou seja, o déficit público norte-americano está muito alto. É preciso, de certa maneira, encontrar um controle, porque déficit também implica em necessidade de giro maior da dívida pública em emissão de papéis. E aí, então, naturalmente, a taxa de juros norte-americana passa a ser ameaçada e sobe. E aí, frequentemente, se sobe essa taxa de juros dos Estados Unidos, atrai ainda mais capitais aos Estados Unidos. E isso, evidentemente, pode enxugar, por um ponto de vista, o mercado mundial disponível de dólares, aumentando também o custo do capital nesses países que eram e são mais positivos, mais superavitários em suas contas e que podem disponibilizar esse dinheiro para os Estados Unidos. E aí nós temos uma terceira grande meta que ele apresenta, que é vinculada ao mercado do petróleo, né? Quer dizer, o que ele deseja é um aumento da produção doméstica. Ela, Estados Unidos, Norte América, que já é a maior produtora mundial de petróleo, passando também em 3 milhões de barris por dia, né? E isso daqui significa que a mais dos 13,2 milhões de barris diários se quer criar um acréscimo a mais que pode permitir que a energia nos Estados Unidos seja mais disponibilizada e aloque melhor, então, os recursos e as vontades de geração de projetos locais na própria indústria norte-americana, criando uma cadeia de suprimento mais forte, mais sadia internamente, com menor dependência para com a China, para com a Coreia do Sul, grande aliada, para com o Japão e assim por diante. Bom, desse ponto de vista, é importante notar que, então, a proposta que está sendo dada por Scott Bessent é fortemente fiscalista. Ele não está desejoso apenas em olhar para a política monetária, mas sim em equacionar corretamente o elemento principal atual do desequilíbrio fiscal norte-americano. Isso ocorrendo, sem dúvida alguma, a iniciativa privada nos Estados Unidos envidará esforços para o aumento dos investimentos, o que criará ainda mais efeito multiplicador sobre a geração de renda, sobre a geração de mais impostos para o Estado, sobre a capacitação da geração de empregos, entre outros. Portanto, a ideia e o conceito são muito bons. Resta saber se isso realmente vai acontecer, quanto mais ao se comprarem várias outras grandes brigas, como esta da tarifária. Foi criado também um comitê para o orçamento responsável. Ademais, o bilionário Elon Musk está levando à frente uma responsabilidade significativa, que é a de redefinir os postos de trabalho públicos. E ele abriu para um gigantesco PDV nos Estados Unidos. Isto também é muito sintomático, porque em poucos dias, mais de 20 mil colaboradores do setor público norte-americano, com mais de 2 milhões e 200 mil empregados, já apresentaram-se candidatos para saírem da folha de pagamento total bruta norte-americana. O que quer dizer isso? Isso significa de que empregos antigos, empregos velhos, empregos desnecessários serão objeto de ataque por Musk e por este orçamento dito responsável, criando oportunidades para a abertura de empregos necessários, dada a modernidade que inclui a inteligência artificial, e, ao mesmo tempo,
liberando-se daqueles empregos que hoje em dia hão de ser vistos como penduricalhos desnecessários e que abaixam a própria produtividade do Estado. A grande questão, e resta saber aí, é se esta medida terá impactos significativos e sensíveis em um tempo razoável. Digamos, daqui a um ano, como é que isto ocorrerá? Até porque, quando você cria um mega espaço para um PDV, as pessoas se sentem inseguras, desmotivadas e sem necessariamente, portanto, um senso de lealdade. A administração necessita ser muito cuidadosa, porque há cargos públicos, funções no Estado que são absolutamente vitais e requisitam pessoas muito qualificadas, muito bem treinadas, e isso leva tempo. Isso é caro também, mas por que não? Precisa ter um Estado grande com condições de atender bem em políticas de saúde, de educação, de infraestrutura, de tecnologia avançada, de defesa nacional e outros que tais. Isso daqui não está no momento claro de como será realizado nos Estados Unidos, mas há pelo menos uma sinalização que será um esforço que será empreendido e que outros governos não necessariamente haviam feito com a impulsividade e, sobretudo, o grau de concentração que se acredita este governo terá. Esta questão tarifária dos Estados Unidos mexe com o Brasil. Certamente que recebemos a notícia de que nossa indústria do aço, nossa indústria siderúrgica, as demais indústrias que estão afeitas ao mundo do metal, como a do alumínio, sofrerão um tarifaço, é muito ruim. Efetivamente, o aumento do preço significa uma retração de demanda. Seria de se esperar que, no curto prazo, enquanto os preços ainda estão mirando uma produção recente do passado, se exporte até mais rápido, porque os importadores norte-americanos quererão formar estoque. Todavia, a tarifa, quando realmente imposta por um prazo mais longo, acaba elevando os custos de importação. E, com isso, mobiliza uma enorme quantidade de cadeias de produção que podem ser afetadas. O aço ele é muito utilizado na indústria da construção civil, que é geradora de mão de obra intensiva em suas contratações. Na indústria naval, na indústria ferroviária, na indústria aeroviária, na indústria das grandes construções de obras públicas na linha de pontes que necessitam ser feitas em todas as estradas do mundo, suplantando os rios, as diversas falésias, as montanhas rochosas, os Apalaches, no caso dos Estados Unidos. Portanto, este tipo de medida pode gerar um gol contra a inflação norte-americana em alta. E aí irradiar através desta, em cima também de produtos exportados pelos Estados Unidos e serviços gerados pelos norte-americanos, uma inflação global mais alta, o que evidentemente requisitará dos diversos bancos centrais mundiais uma política monetária mais retracionista e cuidadosa, elevando a taxa de juros, o que pode levar a uma recessão mundial. Obviamente que esta não é uma boa medida. Por isso, negociar, reencontrar atitudes que possam permitir ganhos multilaterais é fundamental. Note-se que este tarifaço é, no fundo, um choque comercial muito forte. E ele vai afetar o mercado de chips, petróleo, os metais, como dito. E esta é uma situação que faz com que vá se expandindo, que vai afetar o mercado de produtos farmacêuticos, o mercado de medicamentos, a indústria alimentar e assim por diante. Não há dúvidas que cada país procurará, de uma certa forma, defender a si mesmo, né? Porque apenas pensar nisso significa fazer com que a gente imagine o que está sucedendo com a queda da produção por conta da alta das tarifas. Quando a tarifa imposta pelos Estados Unidos de 10% sobre a China sucedeu,
o PIB chinês sofreu uma retração de 55 bilhões de dólares. Nós estamos falando de cifras astronômicas. Então, evidentemente, isso é ruim, porque acaba, de certa maneira, sufocando as atividades produtivas, estrangulando diversos tipos de atividades. E isso daí não é bom. Então, é necessário repensar a tarifa sob a ótica também do que ela representa. Uma ameaça que, a rigor, não deveria ocorrer. Uma forma de querer dizer: quero que vocês me deem uma compensação pelo que eu já fiz para vocês. E isso daí, evidentemente, é tinhoso, é complexo e pode levar, em diversos tipos de casos, estes aliados dos Estados Unidos, vendedores de produtos à América, a renegociação de novos acordos na visão de uma multipolarização muito maior do que existente no presente momento. Temos constatado, em função disso, no Brasil, diversos problemas que estão conexos. Sabemos de que existe uma certa liberalidade para com a política fiscal doméstica, sabemos que a reforma tributária está capenga no Brasil, temos consciência plena de que é necessário reduzir as despesas significativa e drasticamente, mas, sem dúvida alguma, essa não é uma prioridade do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Temos sempre ali panos quentes dados pelo ministro Haddad, compreensivelmente, mas que não são suficientes para criar significativa e crescente credibilidade de mercado, sobretudo no mercado de capitais e no mercado monetário, no mercado bancário. O esforço existe, ele é positivo, mas a insuficiência do esforço mais liminar, profundo, acaba criando especulações. E as especulações se veem através da volatilidade do dólar no Brasil atualmente, que, chegando a patamares de 6, 6,3, depois, dadas as medidas um pouco mais adiadas de Trump, permitem voltar a 5,7, 5,8, o real em face do dólar, o que não é, na verdade, um momento de melhoria e de reforço da nossa moeda. É tão somente uma demonstração de que nossa moeda é altamente volátil e é significativamente afetada por medidas também externas e internas, combinadas, que podem criar e aumentar o risco Brasil. Quando o produto é afetado por uma taxa que vai de 6 para 6,1, 6,2, 6,3 reais por dólar, o custo de importação se eleva. E, com isso, o valor da pressão gerada sobre a inflação aumenta. Logo, naturalmente, é de se esperar que o Banco Central no Brasil vá manter a taxa de juros em patamares elevados, tal como muito bem o presidente Galípolo tem feito. Mas isso, embora represente uma política que quer combater a inflação, não será suficiente, porque não sabemos aonde chegará esta guerra tarifária e também temos certeza de algo: quanto mais a taxa de juros sobe no Brasil, mais a dívida pública sobe e mais juros necessariamente o erário público tem que pagar. E isso é ruim, porque retrai a capacidade e a liberdade de geração de investimentos públicos neste país que está engargalado e estrangulado por demandas gigantescas em inúmeras áreas. Portanto, nessas conexões múltiplas, nós, no momento, estamos a perder. Taxa de juros mais alta, para nós, significa mais custo interno, necessidade de controle do mercado de crédito, redução do consumo local, necessidade de maior exportação ao exterior, geração de mais reservas, mas não necessariamente satisfação da população como um todo. Então, desse ponto de vista, nós necessitaremos programar mais cuidadosamente, com maior ortodoxia, a própria economia. Será que isso vai acontecer? Houve no ano passado, de 2024, inúmeros episódios marcantes na economia da América Latina e do Brasil. Nós tivemos inundações no Rio Grande do Sul, que, aliás, eu pude comentar em outro vídeo aqui da querida Aberge, nossa Associação dos Bancos, no estado do Rio de Janeiro. E nós podemos notar, sem dúvida alguma, que os impactos da necessidade de apoio a Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná também,
São Paulo, que também passou por grandes inundações, implica num compromisso de redirecionamento de verbas, também de um banco importante como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A mudança climática está afetando, ano após ano, o mundo e o Brasil. Daí a extrema importância de ficarmos muito atentos ao fato de que também nossos vizinhos estarão com grandes problemas, pois nós estamos efetivamente num subcontinente que é afetado gravemente pelo fenômeno do El Niño, da Laninha, da mudança climática. E a sustentabilidade dos negócios não ocorre necessariamente mais, mas sim há uma necessidade, sim, de injeção de verbas e de créditos para criar, através do importante e essencial mercado bancário, condições de renovação e reprogramação das estruturas de produção e de geração de serviços no país. Isto é muito sério porque significa oneração crescente de atividades públicas com necessidade de repensar uma política monetária e creditícia em prol de estados que serão afetados por grandes tempestades de agora em diante cada vez mais. Desse ponto de vista, note-se, não é só isso, mas nós vimos lá, na Vila Alemana, em Limate, na região de Valparaíso, no Chile, um incêndio letal. Ou seja, se não chove, então queima. Nós tivemos ali uma inacreditável série de problemas com recorde de apagões, né, que se notam ocorrer cada vez mais na ilha de Porto Rico. Nós tivemos temporais dramáticos que afetaram toda a estrutura de um país rico, que poderíamos considerar importante, como a Costa Rica, mas que está atualmente com suas estradas esburacadas, com uma série de parques nacionais clamando por apoio e com a verba limitada, que os Estados Unidos também desejam cortar. Nós vimos ali que retoma na Colômbia a força das Farc, essa dissidência que cada vez mais quer se opor ao Estado e ao governo estabelecido, e as forças revolucionárias, nesse sentido, vão buscando exibir um poder que acaba colocando em confronto o establishment colombiano tradicional e que acaba levando à necessidade de se repensar o que é um equilíbrio, uma chegada de apoio crescente de recursos que vêm do exterior. Nós temos visto os problemas graves da Venezuela, com suas eleições que foram postas em dúvida por inúmeras nações e representações que lá foram. E aí, então, com o presidente Maduro reassumindo com diversas dificuldades de aceitação, perdendo a sua visão moralista e ética por completo. Isso significa que também o Brasil se afasta de alguns países, como ocorreu em face da Venezuela, e isso daí representa custo. E também essa luta muito forte, já olhando um pouco mais para cima e não para a América do Sul, que está sucedendo do México com os Estados Unidos, em função da necessidade até de se criar, como ele disse no primeiro governo Trump, um muro para evitar que os mexicanos por lá passem e para lá entrarem nos Estados Unidos, assim como também inúmeras populações que acabam criando para a recepção um custo aos Estados Unidos significativo. Na era Biden, um ingresso de mais de 4 milhões de pessoas acaba realmente representando, em primeiro lugar, uma necessidade de pensar abrigo, alimentação e capacidade de educação e reprogramação para empregos. E tudo isso, evidentemente, torna os Estados Unidos de Trump muito reativo àquilo que ele entende que deve ser o ordenamento primário nacional, em primeiro lugar, ela, Norte-América, que é a nação primorosa do ponto de vista dos seus poderes e da sua capacidade de manter-se como o eixo de poder número 1 no mundo. Bom, deste ponto de vista, então, vamos pensar um pouquinho em alguns elementos que também são importantes para nós no Brasil e que eu diria que estão afeitos à ordem mundial. Será que é uma ordem mesmo? No presente momento, podemos falar também de desordem, né? E isso é que cria uma preocupação crescente para com o futuro. Nós necessitamos ter um conceito mais apropriado e que seja mais contemporâneo, vinculado ao estabelecimento do assim pensado
ordenamento mundial moderno. Porque muitas das entidades que foram criadas nos anos 40, na linha de uma Bretton Woods, de um Banco Mundial, de um Fundo Monetário Internacional, tiveram importante, significativa, válida utilidade nos anos 40, 50, 60, 70. Mas, atualmente, novos membros estão aparecendo para criarem condições de aumentar a globalização corretamente, para repensarem um mundo que necessita revisar suas agendas. E isto não tem sido necessariamente tão caro assim para aqueles que se veem, sobretudo no G7, como os líderes do mundo, daquele mundo antigo. Então, nós temos fraturas naturais no sistema e necessitamos repensar as grandes temáticas do mundo que não foram tocadas. Entre elas, a da fome no mundo, a da pobreza, a da crescente desigualdade. Ricos cada vez mais ricos, tanto no plano individual, como se vê nos Estados Unidos, com maior concentração de renda, e o mesmo sucedendo em inúmeras outras nações do mundo, né? O que é grave. Isso tem consequências muito sérias do ponto de vista do teor humanitário e acaba criando um sequenciamento de atividades que praticamente muitos como que estariam ignorando. Conflagrações políticas que se eternizam, entre elas as que vemos em Israel e na faixa de Gaza, logo também no Oriente Médio, com a expansão dos conflitos para com o Irã, com o Líbano, com a Jordânia, com a Síria. E isso daí afeta profundamente as populações, levando a gente a uma tentativa de entendimento do que está sucedendo na Eurásia. Existem radicalizações, desinformações crescentes, mas o mais importante, sem dúvida, é que o Brasil, um país agora firme em sua democracia, necessita também repassar o exemplo da convivência democrática construtiva, para que o painel do novo líder se mostre também em face da administração Trump e ele entenda que ele não está mais lidando com um país pequenino, mas sim com a oitava maior potência econômica mundial que sabe lidar com o mundo sem guerras, que sabe lidar com conflitos em regime de paz. Então, esta fragilização, esta redução da eficiência das entidades mundiais, sejam elas financeiras, sejam elas a busca de uma estabilidade econômica, como um Banco Mundial, como um Fundo Monetário Internacional, necessita nos levar a um repensamento. Os BRICS mostram muito claramente que também já possuem o seu próprio banco. Então é necessário que as nações do mundo percebam que a grande capacidade de negociação não está mais num G7, e sim num G20, e que esse G20 é necessariamente um ator contínuo que pode também melhor entender esse tarifaço, essa guerra comercial que se impõe, que pode compreender melhor como reagir em consanguinidade e interesse mútuo de todos os países. Então é preciso que a gente repense as origens dessa crise para ajudar a eliminá-la e reduzi-la. Que a gente pense em regimes internacionais de muitos tipos, de segurança, de comércio, de energia, de tecnologia, de cultura, de telecomunicações, de educação. E se isto não ocorre dentro de uma visão muito mais complementar, holística, ampla, temos aí um problema. Nós temos que gerar uma busca para um padrão de estabilidade com prosperidade. Nós necessitamos distribuir de maneira justa os recursos do mundo, para que também dentro de cada sociedade cada um decida naturalmente por si, mas não deixe de fazer com que haja modelos de desenvolvimento que programam o mundo para uma sustentabilidade crescente, com menos poluição, com mais justiça social, com melhoria do clima mundial. Essas desigualdades vão sempre criar crescentes reações. Portanto, nós estaremos visualizando, se não houver uma tentativa
de criar realmente um mundo mais qualificado e ordenado, de profusões de medidas protecionistas, profusão de medidas que fecham a economia, medidas que isolam, e isso seria antiglobalização. Ela que, até nos países desenvolvidos, necessariamente não é vista como positiva ou boa. Então, não há razões para que, nesta guerra tarifária e do comércio, se reforce ainda mais uma guerra militar, como aquela que tem acontecido na Ucrânia e na Rússia, como essa que está sucedendo no Oriente Médio, pois ela não beneficia a ordem mundial. Ela necessita ser repensada. Deve haver uma reflexão maior com todos. Deve haver uma processualização para uma reinvenção, readequação, rearquitetura, reengenharia processual, funcional, operacional, tecnológica da ordem mundial. E os Estados Unidos têm uma responsabilidade imensa nisso e podem ajudar, tal como também podem ainda acentuar mais a crise mundial que temos. Portanto, esta é a mensagem final. Busque-se e proponha-se crescentemente o ordenamento mundial racional com medidas que a todos os grandes membros do mundo podem ajudar, podem financiar, permitem equilibrar na busca da estabilidade geral. Muito obrigado, desejo de sucesso a todos.